Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 27 de agosto de 2022. Hoje rezemos por todas as mães, especialmente para que nunca desanimem de rezar pelos seus filhos. Não percam a esperança. Sigam o exemplo de Santa Mônica. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho, dai-nos pela intercessão de ambos chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Amém. Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, se terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos conta a parábola dos talentos. Esta parábola estava entre 2 outras, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, e a parábola do juízo final, Mateus 25, também de 31 a 46. As 3 parábolas esclarecem e orientam as pessoas sobre a vinda do reino. A parábola das 10 virgens insiste na vigilância. O reino pode vir a qualquer momento. A parábola do juízo final diz que para possuir o reino é preciso acolher os pequeninos. E a parábola dos talentos nos orienta sobre como fazer o reino crescer. Fala sobre os dons e carismas que as pessoas recebem de Deus, e cada uma tem qualidades e sempre tem algo que pode ensinar aos outros.
Ninguém é apenas aluno, ninguém é somente professor. Aprendemos uns com os outros. Uma chave para entender a parábola. Uma das coisas que mais afeta a vida é a ideia que temos de Deus. Entre os judeus da linha dos fariseus, alguns imaginavam que Deus era um juiz severo, que tratava as pessoas de acordo com o mérito conquistado por práticas. Isso produzia medo e impedia que as pessoas crescessem. Acima de tudo, impediu-os de abrir um espaço dentro de si para acolher a nova experiência de Deus que Jesus comunicou. Para ajudar essas pessoas, Mateus conta a parábola dos talentos. E Jesus conta a história de um homem que, antes de viajar, distribui seus bens aos servos, dando-lhes 5, 2 e 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Um talento equivalia a 34 quilos de ouro, o que não é pouca coisa. Em última análise, todos recebem o mesmo, porque recebe de acordo com a sua capacidade. Cada um recebe seu pote cheio de ouro, pequeno ou grande. O patrão vai para o exterior e fica lá muito tempo. A história produz um certo suspense. Não se sabe com que propósito o Senhor entrega seu dinheiro aos servos, nem se sabe qual será o seu fim. Os 2 primeiros trabalham e duplicam talentos, mas aquele que recebeu 1 talento o enterra para não perdê-lo. Estes são os bens do reino, que são entregues aos indivíduos e às comunidades de acordo com as suas capacidades. Todos recebem algum bem do reino, mas nem todos respondem da mesma forma. Depois de muito tempo, o Senhor retorna. Os 2 primeiros dizem a mesma coisa. Senhor, tu me deste 5, 2 talentos, eis que ganhei outros 5, 2. E o mestre dá a mesma resposta. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu lhe darei autoridade sobre muita coisa. Participe da minha alegria. O terceiro servo vem e diz: Senhor, eu sei que tu és um homem rude, que colhes onde não semeaste. Por medo fui esconder meu talento debaixo da terra. Aqui está o que é teu. Nesta frase aparece uma ideia errada de Deus, que é criticada por Jesus. O servo considera Deus como um mestre severo. Diante de tal Deus, o ser humano tem medo e se esconde atrás da observância exata e mesquinha da lei. Ele acha que, agindo assim, a severidade do legislador não o punirá. Na realidade, tal pessoa não acredita em Deus, mas apenas em si mesma e em sua observância da lei. Ele se recolhe em si mesmo, se distancia de Deus e não se preocupa com os outros. Ele se torna incapaz de crescer como uma pessoa livre. Esta falsa imagem de Deus isola o ser humano, mata a comunidade, termina com a alegria e empobrece a vida. A resposta do Senhor é irônica. Ele diz: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não semeei e que recolho onde não plantei? Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e assim voltando eu teria retirado o que é meu com juros. O terceiro imaginava que Deus era severo, deveria pelo menos ter colocado dinheiro no banco. Ou seja, ele é condenado não por Deus, mas pela ideia errada que tinha de Deus e que o deixava ainda mais imaturo e medroso do que deveria ser. Não lhe era possível ser coerente com aquela imagem de Deus, porque o medo o desumaniza e paralisa sua vida. O Senhor ordena que eles vão buscar o talento e o deem ao que tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que julga ter lhe será tirado. Aqui está a chave que esclarece tudo. Na realidade, os talentos, o dinheiro do Senhor, os bens do reino, são o amor, o serviço, a partilha. É tudo que faz crescer a comunidade e revela a presença de Deus. Quem se fecha com medo de perder o pouco que tem, perderá até este pouco. Mas a pessoa que não pensa em si mesma e se dá aos outros, cresce e recebe por sua vez de maneira inexperiente tudo o que deu e muito mais. Quem perde a vida ganha, e quem tem coragem de perdê-la ganha a vida eterna. Não há diferença entre aqueles que receberam mais ou menos.
Cada um tem seu dom de acordo com a sua capacidade. O que importa é que este dom seja posto ao serviço do reino e faça crescer os bens do reino, que são o amor, a fraternidade e a partilha. A chave principal da parábola não consiste em fazer render e produzir os talentos, mas em relacionar-se com Deus de maneira correta. Os dois primeiros não pedem nada, não buscam o próprio bem-estar, não guardam para si, não se fecham, não calculam. Com a maior naturalidade do mundo, quase sem perceber e sem buscar mérito, começam a trabalhar para que o dom dado por Deus compense para Deus e para o reino. O terceiro tem medo e por isso não faz nada. De acordo com as regras da lei antiga, ele age corretamente, mantém-se nas necessidades. Ele não perde nada, mas também não ganha nada. Por causa disso, ele até perde o que tinha. O reino é risco. Quem não quiser arriscar, também perde o reino. Santa Mônica. Ela nasceu em Tagaste, no ano 331, no seio de uma família cristã. Desde muito cedo dedicou sua vida a ajudar os pobres, que visitava com frequência, levando conforto através das palavras de Deus. Seu marido era um jovem pagão de nome Patrício, que a maltratava. Mônica encontrava o consolo nas orações e Deus recompensou sua dedicação. Isso porque ela pôde assistir o batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. Ela teve 3 filhos, Agostinho, Navígio e Perpétua, que se tornou religiosa. Porém, Agostinho foi sua grande preocupação, motivo de amarguras e muitas lágrimas. O coração de Mônica sofria muito com as notícias dos desmandos do filho, e por isso redobrava as orações e penitências. Certa vez ela foi pedir os conselhos do bispo, que a consolou dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. As súplicas de Mônica foram finalmente ouvidas, e seu filho, após anos de vida desregrada, converteu-se ao cristianismo, tornando-se um mestre em teologia. Assim, Mônica colheu os frutos de suas orações e de suas lágrimas, mas a mãe zelosa pouco conviveu com o filho convertido, pois no ano 387 faleceu santamente. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto a Santa Mônica e a proclamou padroeira das mães cristãs. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão do vosso filho transviado, olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Por intercessão de Santa Mônica, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado, bênçãos e mais bênçãos na sua vida.